capítulo 12, verso 31 a 34. Se você quer a garrafa, levanta o braço aí, a gente vai entregar para você a garrafa, é só levantar o braço. Lucas 12, 31 a 34. Como eu não vou sair muito daqui, meninas, se quiser dar um close mais cerca, mais perto, pode ser. Bom, tá? Assim esconde a minha barriga. Amém. Lucas 12, 31 a 34. Vou fazer um pedido a vocês. Fiquem, a gente não vai passar das 10 da noite. A gente não vai passar das 10 da noite. Máximo chegar 9h59. Mas não vai passar das 10 da noite. Quem achou, diga amém. Quem não achou, desespera. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais ao pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Lucas 16, 13. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Vamos lá, gente. Marque essas duas passagens, porque eu vou me reportar a elas. E é importante que você tenha marcado elas na sua Bíblia. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Amém. Nós brasileiros, nós somos especialistas em endividamento. Nós brasileiros somos assim. E nós temos uma maneira muito estranha de ganhar 100, gastar 150. Ganhar 1.000, gastar 1.100. Ganhar 10 mil e gastar 15 mil. Ganhar 20 mil e gastar 30 mil. É uma mania que a gente tem. Nem todos nós somos treinados a poupar frequentemente. Nem todos nós somos acostumados a fazer planejamento financeiro. Todos nós brasileiros somos assim. Muito pouca gente trabalha na ponta do lápis. Nós somos assim. E eu quero falar sobre uma mudança radical nesse sentido, para mim e para você. Com certa frequência nós desejamos aprender a agradar a Deus com a nossa vida espiritual, pensando que as finanças fazem parte de um outro universo. A gente pensa que dinheiro é uma coisa e vida cristã é outra. Esse é o pensamento mamônico. Quem tem mentalidade de mamon pensa que dinheiro é uma coisa e vida cristã é outra. Mas quando o indivíduo está envolvido com Deus, dinheiro e Deus fazem parte da mesma coisa, porque para ele o dinheiro não é algo para ser ganho e gasto com coisas à toa, desnecessárias e ganhar de maneira suja e imunda, mas é para ser ganho de maneira reta, santa, resultado de trabalho, e nós usamos ele para a consecução das coisas no reino de Deus, para que seja tudo ali realizado. A nossa vida faz parte do reino de Deus. Quero abrir um parênteses. Uma das coisas importantes, que uma mudança radical que nós precisamos voltar a ter, porque essa é uma coisa boa, que nós precisamos voltar a ter. Não precisávamos ter mudado nesse sentido. Por exemplo, eu ainda sou e continuo valorizando a geração que, quando faz aniversário de casamento, faz aniversário de idade, ele pensa numa coisa: eu tenho que ir à igreja agradecer pelo meu dia de aniversário. Mas a mentalidade mamônica, e desculpe, eu sou um pouco duro com alguns, não quero ser duro com alguns, eu quero falar de maneira objetiva a todos. A mentalidade que a gente tem, de que tenho que comemorar meu aniversário fora da casa de Deus, indo a um shopping, indo a um circo, indo a um evento especial, é importante que você o faça, mas domingo é dia do Senhor. Então você não pode usar o domingo para você comemorar o seu aniversário. Porque se você falar para o seu patrão que é seu aniversário e que você vai faltar o trabalho que seu aniversário, isso só faz na igreja.
seu emprego, você não faz. Porque se você fizer, o seu patrão vai chamar a sua atenção e ele vai dar uma dura em você, porque o dia do seu aniversário não é sinônimo de faltar trabalho, a menos que você seja dono da empresa. Mas para chegar lá é outra história. Então precisamos desenvolver o hábito que a gente sempre teve. Eu cumpri meu aniversário, eu estou fazendo aniversário, eu tenho que ir à casa de Deus para ser abençoado. E você vai entender o porquê que eu estou te dizendo isso. Sempre olhamos o reino de Deus como algo que a gente vai viver no futuro, que a gente vai morrer e um dia vamos para o reino dos céus. Não, querido, reino de Deus não vai vir no futuro. Jesus nunca disse que o reino de Deus será possuído quando você morrer. Jesus disse que o reino de Deus chegou. A pregação dele é que quando ele estava expulsando demônios, ele disse que expulsava demônios pelo dedo de Deus. Ele disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então é chegado a vós o reino dos céus. Não é morrer e ir para o céu, é começar a viver o céu agora, começar a ter uma vida comprometida com o reino de Deus agora. Porque reino de Deus não é um lugar, reino de Deus é um governo, é um controle de Deus em nossas vidas. Quando Deus assume o controle da minha e da sua vida, e eu passo a viver submisso à sua vontade e ao plano que Ele planejou para mim, aquilo que Ele tem para a minha vida, então eu estou no reino de Deus, porque Ele é o meu rei, e eu sou submisso à vontade do meu rei. Esse é o plano de reino de Deus. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma cultura de reino, dessa que eu te falei. É por essa razão que a gente, quando cumpre um aniversário, faz um aniversário, eu vou comemorar lá na casa de Deus, porque isso é cultura de reino. O que é cultura de reino? Por exemplo, o brasileiro tem uma cultura, especialmente o carioca. Qual é a nossa? O que faz parte da cultura do carioca? Arroz e feijão. O que faz parte da cultura pernambucana? Cuscuz com jabá. O que faz parte da cultura goiana? Pamonha de sal, pamonha de doce. Comer galinhada faz parte da cultura goiana. Faz parte da cultura carioca. Falar 2, 10, 6. Faz parte da cultura pernambucana. Oxe. Faz parte da cultura goiana. Carne. Pastor, Senhor. Faz parte da cultura do sulista. Che. Faz parte da cultura do argentino. Dale. Faz parte da cultura chilena. Chuta la que tiempo. A comida argentina é própria da cultura deles, por conseguinte a comida chilena é própria da cultura deles. É desse tipo de cultura que faz parte de um costume nosso. E faz parte do costume do povo de Deus celebrar a Deus por cada ano que eu ganho na sua presença. Celebrar a Deus pela bênção que eu ganhei. Eu comprei um carro, então eu tenho que agradecer a Deus. Eu comprei uma casa nova, eu tenho que celebrar a Deus. Eu me casei, eu tenho que celebrar a Deus. Meu filho nasceu, eu tenho que apresentar ao Senhor. Isso é cultura de reino. Cultura de reino não é ir pro shopping, celebrar aniversário e deixar de vir à casa de Deus. Compreendo o que eu estou te falando. Por isso que Jesus disse: buscar primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Arrume um passeio com a sua esposa, vai para Gramado, vai no fim de semana, falta o teu trabalho, mas no domingo à noite vem aqui para celebrar a festa do teu casamento, o tanto que você passou a noite virando zoinho lá em Gramado. Aleluia. Amém. E nós precisamos, dentro dessa cultura de reino, precisamos de mudanças radicais. E uma das mudanças radicais que a gente precisa ter é mudar a maneira como a gente lida com dinheiro, oferta, dízimo na casa de Deus. Você não esperava que talvez eu falasse sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, porque precisamos mudar radicalmente a nossa maneira de gastar de dinheiro. Precisamos mudar radicalmente a maneira como nos conduzimos com Ele. Precisamos mudar radicalmente a maneira como nós aceitamos viver uma vida de desgraça, miséria, felizes da vida, e não acreditar que a prosperidade é bênção e que a riqueza é dom. Primeira coisa que eu
quero te falar sobre isso. Diga para o irmão que está do seu lado: riqueza e prosperidade são diferentes. É preciso conhecer a sistemática e a visão de Jesus sobre o tema prosperidade e riqueza. Para Jesus é difícil uma pessoa que é rica no mundo, mas não é rica para com Deus. Mas o plano de Jesus é que a prosperidade é plano de Deus para todos nós. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 36, verso 27, marcar na sua Bíblia, lá está escrito: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que tem prazer na prosperidade dos seus servos. Bata no peito e diga: Deus ama a minha prosperidade. Deus quer que você seja próspero em tudo. Essa prosperidade, queridos, a Bíblia, de acordo com olhando o Velho Testamento, a palavra prosperidade é shalom, que também traduzimos como paz. Porque para a mentalidade judaica, paz e prosperidade são sinônimos. Porque não é possível você dormir em paz tendo contas para pagar. Não é possível você dormir em paz tendo gente doente dentro de casa. Mas quando você tem Jesus em sua vida, quando você tem um pastor dentro da sua casa, quando o Senhor é o teu pastor e você sabe que Ele nunca faltará, a despeito do fato de haver alguém doente, a despeito do fato de faltar um dinheiro agora para você, você continua certo da prosperidade, porque apesar de você não ter agora como levar no médico, de não ter dinheiro para pagar a conta, mas você sabe que Deus te suprirá. E de alguma maneira, queridos, nós olhamos às vezes, por exemplo, eu humanamente falando humanamente, eu gostaria, querido, de ter feito algumas viagens aos Estados Unidos, gostaria de ter um carrão, uma caminhonete, nada de Hilux. Estou falando humanamente, não estou falando para você que eu estou querendo isso, não estou dizendo que humanamente a minha cabeça ficaria feliz com uma caminhonete, ficaria feliz com uma casa de 5 quartos, todos suítes, para cada um deles, quando meus filhos me visitar, que aliás eles visitam frequentemente, cada carro, quarto, poder colocar um deles. Não estou reclamando, só estou dizendo, porque muitas vezes quando eu vou falar isso, fico pensando, está reclamando. A Luz tem o maior prazer de quando os meninos vêm lá de Alagoas, queria ter mais quarto para colocar os filhos dele. Fica aqui, meu filho, não viaja não volta lá para Alagoas, não. Mas eu descobri uma coisa que eu quero te dizer: a prosperidade não está em ter uma casa de 5 quartos. A prosperidade não está em ter uma caminhonete. A prosperidade está em eu saber que eu posso deitar, dormir, acordar, porque o Senhor me sustenta. Aleluia. A prosperidade está no fato de eu poder olhar cada um dos meus filhos e saber que eles são bênção na mão do Senhor. A prosperidade está no fato de olhar que cada um dos meus netos, mesmo quando ficam doentinhos, com gripe e enfermados por alguma razão, eu fico tranquilo, porque Deus é fiel e a saúde vai chegar. Então, eu sou um homem próspero não porque tenho dinheiro, mas porque tem Deus em minha vida. Você é uma pessoa próspera não porque você tem muito dinheiro, mas porque Deus é muita coisa na tua vida. Isso é prosperidade. E aprenda uma coisa: ser próspero é a vontade de Deus. Prosperidade, querido, não é você ter muito dinheiro. Prosperidade é você ter o que você precisa, e Deus te suprirá. Por isso que Jesus ensina: não se preocupe com o que comer, o que beber, com o que vestir. Os gentios buscam tais coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo em sua vida. Em cada situação, vai comprar um carro, ore ao Senhor. Vai falar alguma coisa para alguém, antes de falar, fale com Deus. Vai tomar uma decisão importante, fale com Deus. O tempo inteiro, deixa Deus dirigir, governar a sua vida. Isso é reino de Deus. E sabe de uma coisa? De acordo com a palavra de Deus, em Eclesiastes 5,19, diz Salomão: quando tu ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então diga para o irmão que está do seu lado: todos podem ser prósperos, mas a riqueza é um dom de Deus. Entretanto, o texto que eu li aqui fala: não podeis servir a Deus e a mamon, porque também há riqueza
cujo dom é dado por Mamon. E há muito crente dentro da igreja que está servindo Mamon e não tem dinheiro nenhum. Está pobre, apertado, em dificuldades, mas serve a Mamon. Porque Mamon, embora seja traduzido na Bíblia como riqueza, Mamon tem um outro significado também na cultura fenícia. Na cultura fenícia, o sujeito, quando ele queria prosperar na vida, então eles tinham vários deuses para cada área de sua vida. Dentre eles serviam a Mamon, e eles reservavam recursos. E como naquela época entre os fenícios não havia ainda dinheiro, papel, moeda, então claro, a cultura deles era ofertar coisas. Entre várias culturas como a egípcia e vários outros povos que tinham essa mentalidade de Mamon, quando eles enterravam seus faraós, suas rainhas, seus reis, eles o enterravam com toda a sua riqueza, porque eles acreditavam que quando o sujeito acordasse do outro lado da vida, todos os bens, os escravos, os servos, os carros dele iam estar a serviço dele do outro lado da vida. Eles não conhecem a palavra de Deus, não conheciam a palavra de Deus, por isso acreditavam que o dinheiro que eles ganhavam aqui ia levar tal qual ele para o outro lado da vida. Mas não é isso que Jesus diz. E Jesus chama a atenção no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, os 3 evangelhos, os sinóticos. Jesus trata desse assunto, não poder servir a Deus e a Mamon. Mamon, na mentalidade judaica, tinha se tornado não necessariamente um Deus personificado, uma imagem idolátrica, mas sim o fato de idolatrar demasiadamente o dinheiro, ele ser o bem mais importante de sua vida. Por isso que quando Jesus fala sobre não podeis servir a um e aborrecer a outro, ou vai rejeitar a um e agradar a outro, Jesus usa uma expressão muito interessante, que é uma palavra misos, e a palavra miso vem de uma palavra que eu costumo sempre ensinando aos casais sobre misoginia e misandria. E a palavra misoginia quer dizer rejeitar a figura masculina, não tem nada a ver, a feminina, não tem nada a ver com homossexualidade, é apenas o homem que tem problemas de tratar bem a mulher. E a misandria é um problema que a mulher tem de tratar bem o seu homem. Mas o indivíduo pode se tornar misosteos, ou seja, ele maltratar Deus, porque ele é muito apegado, ele tem amor ágape por dinheiro. O que era amor ágape? É quando a pessoa resolve envidar todos os esforços da sua vida, morrer, matar e viver para alcançar aquilo. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, quando ela procura servir a Deus, ela está disposta, como qualquer cristão do Oriente, ela está disposta a morrer pelo Senhor, ela está disposta a ser humilhada pela fé que ela tem no Senhor, ela está disposta a gastar sua vida pelo Senhor, envidar tempo, esforço, inteligência, cultura e tudo mais para agradar a Deus. Mas quando o indivíduo quer agradar Mamon, ele envida todos os esforços para ganhar dinheiro, e Deus que se dane. E esse é o grande problema que Jesus trata aqui, porque algumas pessoas ricas aproximaram-se de Jesus. E voltando à cultura fenícia, na cultura deles, eles tinham que entregar alguma coisa para Mamon. Não costumavam entregar os próprios filhos, mas na cultura fenícia, quando ele queria que o filho dele prosperasse, ele fazia um depósito ou uma oferta a Mamon. Ele ia e entregava ao sacerdote, não de Mamon, mas ele entregava ao sacerdote de uma divindade qualquer. Ele entregava uma oferta e ele dizia: isso aqui é para que o meu filho seja próspero. Ele fazia isso quando seu filho nascia, e assim entregava. E ele estava então de uma maneira servindo a Mamon. Dentro dessa cultura mundana vem a cultura de Deus. E na cultura de Deus, o povo israelita é desafiado a buscar a Deus num lugar chamado templo. Porque como Deus não habitava na vida das pessoas, Deus precisava de profetas, sacerdotes, para se comunicar com eles.
E Deus encontrou uma maneira de que aquelas pessoas pudessem se comunicar com Ele. Deus de alguma maneira falava ao coração dessas pessoas, sacerdote ou profeta, ou dava a eles regras que as pessoas tinham que seguir. O sacerdote então interpretava uma palavra de Deus e orientava o povo como tinha que obedecer a palavra a fim de receber a bênção do Senhor. E normalmente, todas as vezes que procuravam um profeta ou procuravam um sacerdote, normalmente, você vai encontrar isso em todo o Velho Testamento. Todas as vezes que alguém procurava um sacerdote, procurava um profeta, tinha que dar uma oferta. Todas as vezes que procuravam um profeta, procuravam um sacerdote, tinha que dar uma oferta. E isso era em todas as culturas e muito especialmente entre o povo de Deus. Se você quiser, depois você pega o livro de Levítico, capítulo 27, é lei, mas é um princípio ensinado ali, de que todas as vezes que eles iam santificar um campo, iam santificar uma casa, eles iam santificar um animal, eles iam santificar sua própria família, eles tinham que ir lá, perguntavam ao sacerdote: eu quero oferecer a minha casa ao Senhor, eu quero que o Senhor, melhor dizendo, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, eu quero santificar a minha casa. Então o sacerdote olhava a casa, eu estou assim sendo vago, apenas enumerando supostamente o que fazia. Então ele olhava uma casa lá de 3 quartos, com suíte e tudo mais, e o sujeito queria santificar a casa. O sacerdote olhava e dizia: pela sua casa, para santificá-la, dê uma oferta de R$1.000. E o sujeito dava uma oferta de R$1.000. Se na casa do sujeito nascesse um animal, e esse animal fosse primogênito, eles têm uma vaca, e a primeira cria da vaca não pertencia a ele, de acordo com a regra bíblica, pertencia ao Senhor, porque de acordo com a palavra de Deus, os primogênitos pertencem ao Senhor, entendeu? Todo primogênito pertence ao Senhor, de acordo com a regra bíblica. Então, se o dono da casa, ele tinha então uma vaca, e ela deu o primeiro bezerro, ele separava aquele bezerro, e ele tinha que separá-lo para um dia entregar na casa de Deus todo. Mas se ele quisesse conservar aquele animal com ele, sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir na casa de Deus, falar com o sacerdote olhava o animal e dizia: esse animal, por ele a oferta é R$1.000. E então ele ia e dava uma oferta de R$1.200, porque de acordo com a regra de Levítico, ele tinha que agregar 20% para então remir aquilo que ele consagrou. Mas os filhos não podiam remir, porque os filhos sempre pertenciam ao Senhor. Podiam resgatar animais, podiam resgatar campo, podiam resgatar colheita, mas não podia resgatar a vida. Sabe por quê? Porque quando um filho nasce para nós, o princípio de Deus é o seguinte, está lá em Levítico: quando você tem um filho e ele é consagrado, ele morreu. É por isso que Deus enviou Jesus, e Jesus morreu por mim e por você. Porque Jesus, além de ser oferta pelo pecado, é a oferta voluntária de Deus, porque Jesus é primogênito de toda a criação. Então Deus não quis resgatá-lo, Deus o entregou completamente na cruz por mim e por você, porque Jesus era a oferta de Deus para resgatar todos nós. Amém, queridos? E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com o seguinte: Jesus disse não poder servir a Deus e a Mamon. E observe o que Jesus fala nessa passagem: buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Olha o que Jesus está dizendo: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus. Por que Jesus está falando de dar oferta para os pobres? Por uma razão muito simples, querido. Cada vez que o indivíduo oferta alguma coisa, ele está investindo numa conta. O apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, daqui a pouco eu localizo para você, Filipenses capítulo 4, verso 15 a 17,
Filipenses 4, 15 e 17, o apóstolo Paulo diz que quando os crentes de Filipos ofertavam a ele, mandavam para Paulo bens, para ajudá-lo na obra missionária, para ele executar a obra, o apóstolo Paulo diz: cada coisa que vocês me mandam é um depósito numa conta. Depois você lê essa passagem. Então diga para o irmão que está ao seu lado: cada oferta dada a alguém ou a algum lugar é um depósito em uma conta. Quando você vai nas Casas Bahia e vai comprar sua televisão 60 polegadas, aquilo não é um depósito na conta de Deus, é um depósito na conta de Mamon, porque você vai enriquecer a família Klein, que não é aqui a família Klein que está aqui, quem dera que fosse. Cada vez que você vai em determinados lugares, você vai comprar, e nós precisamos comprar, e você, portanto, enriquece a alguém que está trabalhando e vendendo aquilo. Mas há muita gente que está trabalhando e vendendo e fazendo seus negócios, como as meninas no salão de beleza, elas estão trabalhando ali para 2 ou 3 propósitos. O número 1, sustentar a sua casa. Número 2, abençoar a casa de Deus. E número 3, ser uma bênção para toda a sua família. Elas resolveram que elas vão enriquecer a casa de Deus e a sua família. Estão fazendo um depósito. Os ricos depositavam numa conta para receber de Mamon. E esse depósito que era feito na conta de Mamon produzia um efeito. E qual era o efeito? O governo do império das trevas. Mas quando o indivíduo oferta, ele dá a alguém, ele celebra uma coisa importante, de que Deus é fiel. Por exemplo, a palavra de Deus ensina que quem dá ao pobre empresta a Deus. Já deu isso na Bíblia? Pois quando você ajuda um pobre, você está seguindo Mateus 25, 33 em diante, porque ele disse: quando fizeste um desses pequeninos a mim, uma das coisas mais interessantes que você pode ler na Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E queria que você me acompanhasse, que eu vou começar a fazer uma aplicação para você daqui agora. Observe uma das coisas mais interessantes na palavra de Deus acerca desse indivíduo chamado Cornélio. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, se você puder me acompanhar. Diz o texto da palavra de Deus assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Observa bem o que o texto diz: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor?